Fala, torcedor do Tricolor de Aço, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui, né? Separamos aí uma breve entrevista do ex-presidente do Bahia, que participou aí da transformação do clube em SAF. Bahia que hoje é uma potência gigantesca, né? Bahia agora super respeitado na Série A, obviamente sempre foi um grande time, gigantesco time, mas agora um projeto aí consolidado, vem fazendo boas temporadas, batendo recordes em pontuações no Brasileiro, então é questão de tempo aí para a gente começar a colecionar títulos aí também. O projeto está sendo muito bacana, muito bem visto aí por todos, né? E é aquilo, como o ex-presidente disse aí, né? É um projeto a longo prazo, é um projeto que vem se mostrando dia a dia, se provando. Então, isso aí faz com que a gente acredite realmente que é uma coisa que deu certo, porque não é nada do dia para a noite, como realmente não deve ser, né? Vamos estar reagindo aí, no final a gente volta com mais notícias aí do Bahia, tá bom? Vamos pro vídeo aí, pessoal. Peço vocês só que deixem um like aí para dar uma moral pra gente e vamos lá. A gente não sabia onde isso ia dar, João, mas sabia que o caminho ia ser positivo. Qual que era o tamanho da dívida do Bahia quando o Grupo City chegou? A gente é engraçado isso porque a gente disse no começo, assim, a gente vai errar a dívida 10% para mais ou para menos, mas pode colocar aí no contrato que vai ser no máximo 10% para mais ou 10% para menos. Então a dívida, a gente disse que era 300 milhões e no final ela deu um pouco mais ou um pouco menos do que 300 milhões, uma variação muito pequena, e a gente tinha um controle absoluto. Essa era a nossa dívida. Uma dívida alta para os padrões de um clube do tamanho do Bahia, mas era uma dívida controlada, bem administrada, e foi a única SAF do Brasil que obrigou o investidor a quitar a dívida no D0, como a gente chama, no começo do projeto. E sem dinheiro da própria SAF. Foi o dinheiro externo do investidor que chegou e quitou. Hoje o Bahia não deve mais nada. Sei que você não é presidente do Bahia hoje, mas o coração não deixou de ser tricolor e acredito que você ainda acompanhe muito de perto o dia a dia, a vida do Bahia, até por essa responsabilidade acessória que você carregará para o resto da vida, de ter sido o cara do deal, né, do negócio Bahia City. Como é que está a vida do Bahia hoje? Como é que está a receita do Bahia? Como é que está o orçamento do Bahia? Como é que está essa projeção de curto prazo do Bahia? Muito bem, João. Eu dizia uma coisa na transação, né? Eu dizia assim, eu moro em Salvador, eu quero continuar morando na Bahia e eu quero daqui a 10 anos andar na minha cidade de cabeça erguida. Esse era o objetivo que a gente tinha, né? Eu não posso torcer por um clube, viver naquela cidade e daqui a 10 anos o projeto foi fracassado. Então essa era a nossa neurose. Assim. Existe ex-dirigente, mas não existe ex-torcedor. Não existe. E ex-dirigente que fez a SAF, se a SAF não der certo, ele fica marcado para sempre, né? Eu acompanho todos os jogos do Bahia, vou a todos os jogos, tenho o meu camarotezinho lá que eu divido com meus amigos, a gente está lá acompanhando, hoje podendo tomar minha cervejinha, eu falei com o professor Rogério Ceni outro dia, podendo chegar o treinador de vez em quando, né? Então, assim, é a liberdade do torcedor. Pode vaiar. Pode vaiar, exatamente. Não deve, mas pode. Exato, mas assim, a gente continua acompanhando com todo cuidado, dando auxílio no que precisa, mas hoje o projeto é autônomo, né? É um projeto que tem aí digamos assim, um desafio de curto, médio prazo, que é ficar sustentável, né? Nenhum investidor, mesmo que seja um sheik com um grande cheque, ele não vai querer colocar dinheiro do clube a vida inteira, não sustenta o negócio desse. E o Grupo City é muito cuidadoso em termos de parâmetros de mercado, governança, metas financeiras. Então, assim, o objetivo do Bahia, de fato, no curto/médio prazo, é conseguir ter um resultado operacional, no mínimo, equilibrado no 0-0, para que a venda de jogador seja o resultado do ativo, né? Da rentabilidade do ativo. Qual a avaliação que vocês fazem? Estamos fechando a terceira temporada do Bahia City, digamos assim. Né? É o terceiro ano completo da operação do City no Bahia. Qual que é a avaliação que vocês fazem hoje? Eu acho que o projeto fez uma escolha que é muito interessante, né? Que é, em vez de chegar no topo, no curtíssimo prazo, é fazer um projeto que ele é linear e sobe degrau a degrau. Então, sempre a avaliação não é se foi campeão esse ano ou não foi campeão esse ano. Sempre esse ano tem que ter sido melhor do que o ano anterior. Se esse ano for melhor do que o ano anterior, o projeto está em boas mãos, está caminhando corretamente. Então, assim, o Bahia ainda não ganhou um grande título, sequer disputou um grande título. A gente foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final e a gente já era eliminado antes das quartas de final, o Bahia já tinha chegado nesse patamar. Não fomos bem na Libertadores, não fomos bem na Sul-Americana e, de certa forma, no Brasileiro do ano passado, a gente terminou em sétimo ali e conseguiu posicionar o clube. Mas o Bahia voltou uma Libertadores depois de quase 30 anos, né? Mas se você vai comparar... Mais de 30 anos. Mas se você vai comparar, João, com a SAF do Galo, por exemplo, que foi campeão em 2021 ali, não tinha SAF ainda, mas já tinha os investidores. Ou o Botafogo, que no primeiro ano foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ou a SAF da Leila, né?
Pronto, exatamente. Então, que assim, não é uma SAF, mas que é um trabalho com certeza. como se fosse de... Se você for olhar comparativamente, nos 3 primeiros anos, o resultado esportivo do Bahia, comparado com algumas outras SAFs, ainda está um pouco abaixo. Mas se você for olhar com uma estratégia de médio e longo prazo, que é como a gente acredita no projeto, os resultados estão muito bons e a gente entende que está no caminho certo. O Bahia voltou a disputar a Libertadores depois de 30 e tantos anos. O Bahia bateu agora recorde de pontos no Campeonato Brasileiro, que não fazia essa pontuação nunca na história de pontos corridos. Então, assim, parou de lutar contra o rebaixamento. Então, na nossa visão, a visão da torcida em geral, é que o projeto está muito bem sucedido, está indo passo a passo, na medida do que a gente se comprometeu. O torcedor do Bahia hoje, ele tem essa visão, essa clareza, a maturidade de entender que apesar de ser uma SAF, de ter um sheik colocando dinheiro, de ter dinheiro de um dos clubes, de um dos grupos mais ricos do mundo, vai ser passo a passo. Sim. O torcedor do Bahia está conseguindo não sofrer com ansiedade, vendo o que você disse de um Atlético que fez investimento e ganhou, de um Botafogo que fez investimento e ganhou. O torcedor do Bahia, ele tem essa visão de longo prazo. João, tem uma coisa muito importante que a gente fez, que eu indico para qualquer dirigente que esteja construindo uma SAF, que chama transparência. Não coloque coisas na discussão do projeto, na apresentação do projeto, que vocês não vão ter condição de cumprir. É melhor não aprovar uma SAF do que aprovar contando lorota. Então, o que a gente fez na SAF do Bahia? A gente disse ao torcedor, o projeto é de longo prazo. Para chegarem os títulos, para chegar os resultados de maior envergadura, vai demorar. Quer assim, vai ser assim. Ninguém vai chegar aqui e torrar um caminhão de dinheiro para ser campeão no primeiro ano, porque aí no segundo ano vai fazer o quê? Já torrou uma parte do dinheiro, vai ter que diminuir o investimento, não tem sustentabilidade, o projeto afunda. Então, a transparência no começo, tanto nossa, eu que era o presidente, quanto do próprio Grupo City, que disse na apresentação, falou, o nosso projeto é de longo prazo, a gente vai sofrer um pouco mais no curto prazo. E de fato, no primeiro ano do grupo, 2023, já no ano de transição, o Bahia lutou para não cair. Quase se salvou do rebaixamento no último jogo, no jogo contra o Atlético Mineiro lá em Salvador. Então, assim, a torcida entende porque ela ouviu antes de aprovar o projeto exatamente o que era ele. Agora, a torcida espera que cada ano seja melhor do que o outro. Foi isso que o projeto prometeu. E qual é a curva esperada desse projeto? Quando falamos desses grandes títulos, o Bahia pensa isso para daqui a quanto tempo? A gente entende que até 5 anos de projeto, quer dizer, ali até 2028, 2029, é natural que você passe por uma primeira etapa que é ganho de competitividade. Você tem que passar a estar disputando o topo do futebol brasileiro. Significa, por exemplo, que lá para 28, 29, a gente deve ter, talvez, se aproximado mais de uma final de Copa do Brasil, se aproximado mais de um G4, ou consolidado mais no G6, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, passar para as fases de playoffs da Libertadores. Eu acho que esses são os caminhos esperados em 28, 29. E a partir daí vai ter, logicamente, uma cobrança maior por um ou outro grande título a cada 2 ou 3 anos. É isso que é a nossa expectativa, assim, né? Uma Copa do Brasil, depois 3 anos depois conseguir eventualmente pegar um Campeonato Brasileiro, campeão da Sul-Americana ou mesmo da Libertadores em algum momento. O projeto tem essa grandiosidade, tem essa expectativa, mas dosa cada momento no seu momento. Mas o que você está dizendo é, apesar de ter os pés no chão, o sonho é alto. O Bahia sonha em ganhar as grandes competições. O Grupo City tem um planejamento para chegar, para conquistar, para ganhar. Muito alto. O projeto econômico, quando ele custa alto para chegar, ele tem uma estratégia também de retroalimentação econômica. Ou seja, se o Bahia é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, se vai para uma final ou é campeão da Libertadores ou da Sul-Americana, aquele jogador que valia 10 milhões de euros passou a valer 20 milhões de euros. É assim que o mercado funciona. Então a estratégia do Grupo City é que o Bahia seja campeão e dispute coisas grandes do futebol brasileiro, não apenas porque se comprometeu com a torcida do Bahia, mas isso faz parte da estratégia econômica, faz parte do projeto econômico. Só que para chegar lá, provavelmente vai precisar chegar, por exemplo, com a folha menor do que um Palmeiras ou um Flamengo. Por quê? Porque a torcida do Bahia é uma torcida que economicamente, no seu grupo, no seu agrupamento, é menor do que a torcida do Palmeiras ou do Flamengo. Então tem que ter inteligência, tem que ter tecnologia. Um jogador que o Bahia contratar por 500 mil reais, por exemplo, tem que ser equivalente ao desempenho técnico, físico e tático de um jogador que o Palmeiras ou o Flamengo contratar por 700, 800. Então, a menor capacidade econômica, quando o Bahia parar de ter injeção financeira agressiva do grupo, vai se equilibrar com maior capacidade de tecnologia, de gestão, de sinergia. A tecnologia que o grupo desenvolveu no mundo inteiro
é muito relevante e é natural que a gente consiga se diferenciar por meio desse uso de tecnologia. O que é o Bahia para o Grupo City hoje? Hoje o Bahia é o segundo maior projeto do grupo, atrás apenas do Manchester City, e que isso está em contrato. Isso está em contrato, que a gente tem que ter o segundo maior orçamento do grupo no mundo. A gente tem o mesmo nível de tecnologia que é aplicado no Manchester, aqui tem que ser aplicado aqui no Brasil. A gente tem o mesmo analista de desempenho, com as mesmas tecnologias disponíveis, com os mesmos dados, com os mesmos softwares. Isso tudo está previsto em contrato e, portanto, estando na dimensão do mercado que representa o Brasil, o mercado mais exportador do mundo e que a indústria de futebol só faz crescer, é absolutamente justificável que o Bahia seja esse segundo projeto do grupo no mundo. Tem algumas cenas que são emblemáticas, como essa que eu vou pedir para mostrar agora, né? A cena do Guardiola com o Rogério Ceni lá no CT do Manchester City na pré-temporada do Bahia. Tem cena que é muito forte, né? Tem imagem como essa imagem, é uma imagem muito forte. Como é que você enxerga isso e qual que é a representatividade disso para o Bahia, para o torcedor do Bahia e diria mais, para o torcedor do futebol brasileiro? Isso. E, João, e mais ainda, para o nosso estado, assim, não só para o nosso clube, né? Eu acho que Salvador já foi uma cidade muito importante do hemisfério sul brasileiro. Sempre será. Sempre, mas já sou foi. apaixonado por Salvador. Eu concordo Eu tenho totalmente. que confessar que eu sou apaixonado mais pela Praia do Forte, que é ao lado. Maravilha, excelente. Eu tenho Mas eu sou apaixonado adoro. pela Bahia, pelo povo baiano. Eu sou apaixonado pela uma Praia terra do Forte extraordinária. Também, pela Bahia de Todos os Santos, enfim. A SAF do Bahia com o Grupo City já é um legado para além da torcida do Bahia, é um legado para o nosso estado. Salvador, como eu estava falando, foi uma cidade muito importante do hemisfério sul do século XVIII, século XIX, primeira capital do Brasil, o maior porto do hemisfério sul, uma parte grande da nossa história. A gente perdeu essa perspectiva global por muito tempo. O Grupo City, de certa forma, com o investimento que está fazendo, tornando o Bahia um clube mais globalizado, está trazendo a Salvador uma nova perspectiva, né? A cidade é uma cidade que sofre, é uma cidade empobrecida, é uma cidade com delimitações financeiras muito claras, assim, que não tem indústria de exportação, enfim. Hoje a gente olha para o grupo e fala assim, já tem um legado que está colocado aqui, de investimento, de tecnologia, de referência para o Brasil e para o mundo, né? Então eu acho que o que vai ficar depois de 10 anos é algo que tende a se reproduzir e até permear outros segmentos da economia da nossa cidade. E teve um anúncio muito recente que é muito emblemático e muito importante também, de um projeto de um CT que tende a ser, se não o melhor, um dos melhores CTs do futebol brasileiro, né? Veja, João, em 2020 nós já tínhamos, ainda na minha gestão, já tínhamos inaugurado um CT super moderno, que leva o nome do mestre Evaristo de Macedo, nosso treinador campeão muito de 88, homenagem. O maior ídolo do Bahia, não tenho a menor dúvida disso. Aquele time fantástico que tinha Bobô e Charles, que depois foi pra, né? Tinha maravilhas. Me lembro, né? É o primeiro título brasileiro que eu me lembro. Isso, muito Em 88 bem. Eu tinha 6 anos. Maravilha. É a minha memória mais antiga de campeonato brasileiro, aquela jamais, decisão Bahia e Inter. Isso, exatamente. Então foi um título que marcou nossa vida. Evaristo, o nosso treinador. O nosso centro de treinamento Evaristo Macedo foi inaugurado em março de 2020. Não, desculpa, em janeiro de 2020, 2 meses antes da pandemia, que foi em março de 2020. Um centro super moderno, feito com recurso próprio do clube, sem financiamento e sem vender o centro de treinamento anterior, que era o Fazendão, né? O primeiro centro de treinamento. Então a gente tinha um centro, construímos o segundo, super moderno. O Grupo City chega e fala assim, é moderno, podemos ter mais, e hoje atualmente decidiu fazer um centro ainda mais moderno, no nível do que tem o Manchester City lá em Manchester, só que mais próximo da cidade. Nosso treinamento era muito distante, era 40, 50 minutos de deslocamento. Você falou um termo muito forte aqui. Você falou no nível do CT que tem o Manchester. Exatamente lá isso. na Inglaterra. Então tá aí, torcedor tricolor, esse foi o corte que a gente fez aí, né? Um corte muito bacana, o ex-presidente aí falando de todo o processo para o Bahia se transformar numa SAF, num time vitorioso que é hoje. Bahia, sem dúvida, gigantesco. Uma das maiores torcidas ali do Nordeste, então com isso merecia realmente, né, um olhar carinhoso, e nessa onda de SAF que levantou o futebol brasileiro, o Bahia fez uma SAF aí com o pessoal do Manchester City, né, o grupo Manchester, o Grupo City,
Então, assim, foi uma parceria que deu certo. A gente vê no dia a dia aí, cara, o Bahia se reestruturando, um grande elenco, disputando aí, vai para Libertadores, né? Com dinheiro em caixa para poder contratar quando preciso. Um trabalho longevo aí do Rogério Ceni. Tenho certeza que vai conseguir comandar o Bahia rumo ao título aí da Libertadores do ano que vem. Esse ano ficou ali brigando sempre ali no G4, né? Então, assim, muito bom ver o Bahia se levantando, o Bahia de grande história, de tradições, fazendo uma parceria que deu certo, porque a gente acha que SAF é uma coisa simples que faz e o time vai virar uma máquina, e não é assim. Por exemplo, né? A gente teve com o Vasco aí, né? Uma SAF que não deu errado, então a gente sabe que não é simplesmente ali realmente você vender de qualquer forma, se não fizer um contrato bem feito, isso aí pode, além de não ajudar o time, pode prejudicar bastante, né? Foi aí a gente vê esse imbróglio do time do Vasco, briga com diretoria, briga judicial, e isso acaba afundando o time e demorando muito mais para poder conseguir se levantar, né? Então, parabéns aí ao ex-presidente do Bahia que conseguiu fazer parte desse processo aí, colocou o Bahia onde ele está hoje, trilhando bons caminhos. O vídeo foi esse, rapaziada, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final. Dê o like aí, não esquece não para dar uma força pra gente aí, e até o próximo vídeo, valeu!